Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Com a Palavra Podcast. Mais uma semana estamos aqui. Hoje episódio 58, estamos bem pertinho dos 60 e já vamos uma estrada muito boa. Você que está com a gente aí desde o início, nosso muito obrigado. Esperamos ter abençoado sua vida. E você que chegou aqui pela primeira vez, também espero que esse episódio abençoe você. Hoje nós vamos falar sobre um projeto que tem transformado muitas vidas, tem sido um meio que o Senhor tem usado há mais de 30 anos para abençoar jovens, adolescentes, ali na cidade do Natal. Para quem não sabe, nós somos aqui de Parnamirim, cidade da Grande Natal, vizinho a Natal. E ali esse projeto tem sido uma bênção e hoje nós vamos falar aqui sobre arte, sobre música e com certeza você vai ser abençoado. Estamos aqui com um convidado especial, daqui a pouco ele se apresenta. Ele é um dos coordenadores do projeto, é professor de saxofone, clarinete e trompete, né? Entre outras coisas, mas daqui a pouco ele se apresenta. E, para quem não, você que já conhece aqui já sabe, meu nome é Wilson Moura e estamos aqui há 2 anos e meio fazendo esse projeto que é o Com a Palavra e temos sido muito abençoados por tudo que temos falado aqui para as pessoas que, como eu sempre digo, né, são melhores do que nós, com certeza, tem somado demais nessa mesa aqui. E comigo hoje está aqui nosso querido, não vou falar seu nome hoje, vou deixar você se apresentar. Salve! Meu nome é Madison, para quem não me conhece, creio que a maioria já tem visto aí a gente. E estamos aqui também para conversar e aprender também, né? Com o irmão Rubson. Com certeza. E como já falamos, nós vamos falar hoje sobre a ONG, né? A ONG, a Oficina de Sonhos, e a Orquestra Infanto Juvenil Oficina de Sonhos. E o Rubson está aqui para conversar com a gente sobre esse projeto. Queria que você se apresentasse, meu irmão. Boa noite Wilson, boa noite Madison, boa noite a todos vocês aí que estão nos assistindo. Meu nome é Rubson, como já foi mencionado aqui. Hoje estou como coordenador do projeto de música da ONG Oficina de Sonhos. Sou também professor lá de alguns instrumentos de sopro e de teoria musical. E estou lá e já estou por lá desde 2016, dando aulas lá. E a partir desse ano, 2025, foi que eu comecei na coordenação do projeto. Rapaz, então você já tá lá há quase 10 anos. 2016, então 2025, quase 10 anos envolvido no projeto. Meu irmão, para nós começarmos a falar sobre, antes de chegar na orquestra, queria falar um pouquinho sobre o contexto da ONG, né? Como surgiu a ONG. Quando eu estava conversando com você, a gente preparando aqui o roteiro, você me passou que a ONG foi fundada em 1989. Então já se vão aí 36 anos, não sei exatamente o mês, mas vamos dizer 36 anos que a ONG Oficina de Sonhos foi fundada. E até estava dizendo aqui, eu acho que você não era nem nascido, talvez, quando começou, não sei a idade do irmão, mas com certeza por estar envolvido ali, você sabe qual era assim, a necessidade que a ONG buscava atender lá no início. Assim, os irmãos que começaram lá, qual era a necessidade que eles queriam atender com a ONG? A ONG foi fundada mesmo em 1989, e naquela época ali, que é final dos anos da década de 80, início da década de 90, vinha crescendo um público ali na comunidade de Lagoa Seca, mais precisamente ali no conjunto Novo Horizonte, que também era conhecido como Favela do Japão. E esse público era um público em vulnerabilidade social e principalmente também alimentar. Na época tinha a taxa de mortalidade infantil por desnutrição estava numa crescente. E aí foi através dessa necessidade que a igreja decidiu iniciar um projeto que na época era chamado de Produrne, Programa de Desenvolvimento Urbano de Natal.
E nessa época, a ONG, esse programa oferecia vários projetos, existiam vários projetos dentro desse programa, de cursos profissionalizantes, tinha artesanato, também tinha acompanhamento nutricional e outras coisas também fazia parte do programa. E em seu auge, né, que foi na década de 90, desse programa, foram atendidas mais de 1.000 crianças. Chegou a ser atendido mais de 1.000 crianças porque o projeto tinha um apoio da... Mas era específico da igreja, assim, ou tinha participação de prefeitura, coisa? Não, o projeto, esse programa Produne, ele foi sustentado unicamente pela PIB de Natal, Primeira Igreja Batista de Natal. Eles que fundaram e eles que sustentaram. E durante esse auge, eles tinham um patrocínio da Visão Mundial. Sim. Não sei se você já ouviu Já falar ouvi dessa falar, já. Visão Mundial. Só que essa era uma organização a nível mundial que eles patrocinavam, né, projetos assim em que atendia esse público de pessoas em vulnerabilidade social. E só que esse patrocínio era temporário, né? Sim. E aí quando acabou o patrocínio, acabou o período, a ONG, então Produne, né, começou a ter a decair algumas coisas, né? Alguns cursos, alguns projetos tiveram que ser feito um corte, né? Porque com as condições que a igreja tinha na época não dava para sustentar como a Visão Mundial sustentava, né? Sim. E aí hoje a gente tem se mantido apenas com o projeto de música. Entendi. Então, isso foi lá no início em 89. E, Rubson, ao longo desses 36 anos, como você disse, lógico, no início, com o apoio, com o patrocínio da Visão Mundial, lógico que o alcance era muito maior. Teve que, vamos dizer assim, se moldar à realidade, né? Passando aqui em off também, nós temos um projeto social lá da nossa igreja, da Ibavim, trabalha com criança e a gente vê a dificuldade que é. Porque não tem como você manter só com voluntariado, vamos dizer, 100% voluntariado. Porque as pessoas têm o trabalho delas, têm as coisas e é difícil de manter uma regularidade só com voluntariado. Você precisa ter pessoas que vão trabalhar ali. Então, ao longo desses anos, como ela foi se moldando, como enfrentou essas dificuldades? Chegou algum momento assim que praticamente parou e depois ressurgiu? Como foi as dificuldades ao longo desses anos aí? Eu, sinceramente, eu não sei se em algum momento teve alguma pausa, mas eu acredito que não. Mas durante esses 36 anos, eu acho que Deus tem conduzido tudo, né, conforme a vontade dele e o controle dele. Sim. Então ele tem sustentado através dos irmãos da igreja, da Primeira Igreja Batista de Natal, e até hoje a gente está aí lutando e tentando transformar vidas através desse projeto, né? Amém. Entendi. Então, hoje o foco da ONG é a orquestra. Inclusive, a ideia surgiu de convidar alguém lá da ONG para falar, porque teve a apresentação de Páscoa. Eu não lembro se chamou concerto. Sinfonia da Redenção. Sinfonia da Redenção, que foi no período de Páscoa, ali em abril, não foi? Meados de abril. 16 de abril. Pronto. Foi lá no Teatro Alberto Maranhão. Foi muito bonito, rapaz. Assim, eu fiquei muito, muito impactado e maravilhado, assim. Não conhecia o projeto. E quem nos apresentou, que apresentou para mim, né, para alguns irmãos, foi o Eric. Eric já gravou aqui com a gente também. Você que está assistindo aí, pode procurar aí alguns episódios atrás. Eu não lembro agora de cabeça qual o número do episódio. Mas teve um episódio que o Eric veio aqui. O Eric é um missionário da Junta de Batista. Ele está até fazendo teste para ser das missões mundiais.
E ele falou, na época, ele falou sobre o projeto, isso, vamos lá no teatro, rapaz, vai ter a Sinfonia da Redenção com a ONG Oficina de Sonhos e tal, eu queria que você fosse. Eu, tá, meu irmão, eu vou. Foi uma quarta-feira, se eu não me engano, foi. Foi. E, vai, meu irmão, foi muito bonito, assim. Foi muito impactante, assim, ver aqueles jovens. Depois conhecer a história, né? Quando eu fui conhecer a história, fiquei maravilhado, assim, o que Deus tem feito através de pessoas. Porque através da ONG, eu soube que tem jovens que, como é que fala? Depois seguiram a vida musical mesmo, se profissionalizaram. Coincidentemente, um pouco tempo antes, eu tinha ido para a formatura do meu. Eu tenho um cunhado que é músico, estava se formando lá na UFRN em licenciatura, e uma das meninas que se formou com ele lá, a Samira, eu acho que é Samira. Samira estava lá se formando com meu cunhado, eu vi lá na formatura, o jeito bem espontâneo dela, né? Samira é uma benção, uma figura. E aí, quando foi no dia lá no Teatro Alberto Maranhão, quando eu tava lá sentado, a Samira, que se formou com o Fábio, tava lá, ela toca violoncelo, né? É. E aí eu falando com meu cunhado, ele falou, não, rapaz, ela começou na oficina de sonhos, e hoje ela é formada em licenciatura e tudo, mas começou lá. Então, assim, tem abençoado, você falou, tem abençoado os jovens. E eu queria saber de você como surgiu essa ideia de formar uma orquestra com crianças e adolescentes. Não sei se você vai saber dizer quando isso foi lá bem no início, se foi já mais na frente. De onde veio essa ideia de formar uma orquestra com jovens e ali com crianças e adolescentes formadas lá, estudar música e depois formar essa orquestra? A orquestra ela surgiu em 2012. A primeira igreja batista ela tem um ministro de música e a esposa do ministro de música ela é pianista correpetidora da igreja, né? E aí eles decidiram fundar esse projeto, né? Dar início a esse projeto. Formar uma orquestra de cordas na comunidade de Novo Horizonte, que também, como falei, é conhecido também como a favela do Japão. Então o projeto atendia crianças daquela comunidade. E de lá para cá, desde 2012, foi se acrescentando outros instrumentos, como os de sopro, né? E o projeto tem crescido e tem dado frutos. Samira é um grande exemplo, porque ela fez parte dessa primeira turma de 2012. Sim, ela é da primeira turma. Da primeira turma. Rapaz. Então ela cresceu ali na ONG. Acho que não lembro exatamente o ano, mas ela também fez o curso técnico. Primeiro ela entrou no curso técnico para violoncelo, lá na Escola de Música da UFRN. E em seguida ela fez a licenciatura, né? Tentou a licenciatura. E hoje já está formada. E também ela era professora nossa lá da ONG. Ela que era professora de violoncelo. Mas agora ela apareceu uma outra oportunidade melhor para ela. Ela está à frente de um projeto social acho que é Caicó ou é Currais Novos. Legal. É um projeto de musicalização lá, Sim. em parceria com a UFRN, para aprendendo para as mulheres, né? Um projeto de musicalização aprendendo para as meninas lá eu acho que é Caicó, se eu não me engano. E ela tem sido um grande exemplo de transformação de vida, né? Ela e muitos outros. A gente tem muitas crianças que começaram no projeto, hoje estão como professores também lá no projeto, estão cursando também não só o curso técnico, como também a licenciatura, que é uma graduação, o bacharelado também. Mas o objetivo assim desse projeto não é só profissionalizar essas pessoas na área da música, né? A música é uma ferramenta. A gente tem ela como uma ferramenta de transformação de vida, mas muitas crianças que saem de lá, que não vão para a área da música, se dão bem em outras áreas de trabalho, porque lá eles aprenderam disciplina, aprenderam a ser cidadãos, né? Cidadãos. E um exemplo, temos um jovem que saiu de lá também, hoje ele tem se destacado na empresa Teleperformance, por exemplo. Ele em pouco tempo já foi promovido, hoje é um dos supervisores lá dentro, e também isso é motivo de alegria pra gente, que
de certa forma, também é uma transformação de vida, né? Sim. Você falou no começo que o projeto começou com a favela do Japão ali, Sim. que é mediações, né? Mas até hoje é só aquela região ou expandiu? Hoje a gente tem aceitado crianças de todo lugar de Natal, né? Desde que os pais se comprometam de levarem a criança até a nossa sede, né? Que funcionamos nas dependências da primeira Igreja Batista de Natal, que fica em Lagoa Seca. Mas geralmente a gente faz a seleção entre crianças de escolas públicas ali perto. Barro Vermelho, Alecrim, a própria Lagoa Seca. Só que dessas escolas também tem crianças que moram na Zona Norte, que estudam nessas escolas ali por perto. Então a gente tem abrangido praticamente toda Natal. Tem criança do Planalto que vai para lá. Hudson, quais os instrumentos que são ensinados lá? Hoje nós temos aulas de violino, viola clássica, violoncelo. Temos o contrabaixo acústico, mas não temos professor. Sim. Mas temos os instrumentos Porque lá era a disponíveis. Samira que fazia também ou não? Era outra Não, pessoa? Samília era só violoncelo. Sim. A gente tinha uma parceria com a Escola de Música da UFRN, né? Que mandavam... Contrabaixo, desculpa, Pode falar. eu sou leigo no assunto. Contrabaixo acústico é igual que tu toca, não? Não. Que ele é elétrico. Elétrico. Contrabaixo acústico. Você conhece o violoncelo? Sim. Pronto, é um bem maior. O camarada toca em pé, tem que Quando você tocar vê em aquelas pé. bandas de blues antigas, aquelas americanas, que aqueles são bem graves mesmo, é um contrabaixo acústico. Assim, perdoe Mas quem, não é quem aquele não gosta, né? Mas pro Mas não é aquele leigo, que é chamado de baixo, não? É baixo, é um baixo acústico, que também se chama contrabaixo acústico. Porque tem o baixolão, né? Que aí é como um contrabaixo elétrico, só que ele tem a caixa acústica, né? Chama baixolão. O baixo acústico mesmo é aquele que toca, ele é em pé, assim. Eu achava que baixo era aquele que você toca em pé. Aquilo é o baixo. Aquilo é o baixo. Aí o contrabaixo é aquele. E tem o baixolão, que é o contrabaixo. Baixolão, não sabia, É um contrabaixo com uma caixa acústica. Sabe? Essa. Legal. Não toca não, baixo. Não. Sei nem pra onde vai. É um pouco complicado, né? Que ele não tem, diferente do violão, do baixo elétrico, do guitarra, ele não tem os trastes, né? Aí você tem que ter a posição certa ali. Qualquer milímetro pra cima ou pra baixo, desafina. Tu é só de instrumento de sopro. Minha área é mais sopro. Aí, além desses 4 instrumentos, né, de cordas, a gente tem clarinete, flauta transversal, saxofone e trompete. Sim. São os instrumentos que a gente tem disponível lá, né? Mas hoje a gente tá com uma deficiência na área agora de violoncelo e contrabaixo, que o Samira teve que sair, e a gente também tá sem professor de contrabaixo. Entendi. E como funcionam as aulas? As crianças fazem toda a parte de musicalização, toda a parte teórica. Como funciona uma escola de música, né? A iniciação musical ali, ler partitura, toda a parte teórica para depois ir para a prática. Mas além dessa parte musical, há alguma outra coisa que acompanha? Como é que é estruturado assim? Um aluno que vai começar lá na ONG para ir para a orquestra. Como é que é o percurso dele lá dentro? Então, antes, o coordenador e também maestro do projeto, ele ia nas escolas, fazia um pequeno teste de aptidão com as crianças que tinham interesse em participar, e daí ele selecionava, né? De acordo com a quantidade de vagas, o maestro vai nas escolas, faz um teste de aptidão com as crianças que têm interesse, e também de acordo com a disponibilidade de instrumento, ele seleciona lá. Sim. E aí, lá na ONG, as crianças elas têm a oportunidade de escolher qual instrumento ela se identifica, e a partir daí eles têm acompanhamento nutricional, a gente tem lá também assistente social, voluntário da igreja, que faz toda uma entrevista, né, socioeconômica que chama. E além disso também a gente tem um capelão, que é o Daniel Pinto.
Ele é o nosso capelão e ele faz um encontro semanal lá com as crianças, trazendo uma mensagem de motivação, de inspiração, uma visão de futuro, para que os sonhos daquelas crianças se tornem realidade, né? Ele orienta como alcançar aquele sonho, como alcançar os objetivos as perspectivas que elas têm de futuro, né? E além disso, a gente tem aulas de teoria, a gente tem uma prática de orquestra, que também os alunos não só aprendem a tocar o instrumento. Além disso, a gente tem a formação de orquestra, né? Sim. Eles aprendem a tocar o instrumento para que a gente consiga formar uma orquestra e a partir daí a gente se apresentar nos lugares, como foi na Sinfonia da Redenção, né? Entendi. E eu acho que é isso, né? Entendi. Você diria que qualquer pessoa, no caso de vocês, crianças, né? Tem condição de tocar qualquer instrumento ou assim, tem gente que nasceu pra isso, tem gente que não? Rapaz, eu acredito muito na dedicação, na força de vontade. Existe aquelas pessoas que têm mais facilidade, né? Que o povo diz, aquela pessoa tem talento, essa criança tem talento, essa criança tem um dom. E existe aquelas pessoas que são esforçadas mesmo. Eu sou um esforçado, porque na minha família não tem nenhum histórico de músico. Eu comecei a gostar de música assistindo o programa do Raul Gil. Eu morava no interior, a gente era só o que passava na TV, era o que tinha em canal aberto, né? Sim. Então eu assistia ali o programa do Raul Gil e tinha o quadro lá Jovens Talento. Aí eu vi um jovem lá chamado Caio Mesquita, saxofonista. Acho que eu lembro. Mas ele tocava vários instrumentos, aquele cara toca, né? E aí foi que eu comecei a gostar disso. Só que lá no interior não tinha nada de música. Um projeto social envolvido que envolvesse música, né? Não tinha. Aí com o passar dos anos surgiu um projeto lá pela prefeitura. Eu disse, rapaz, é agora. Agora eu vou realizar meu sonho. E comecei, né? Lá só com teoria, depois fui pra flauta doce, depois fui pro clarinete e depois eu peguei o saxofone. E tô aqui até hoje. Qual que você mais domina? É o saxofone. Eu gosto muito do saxofone, foi o que eu me profissionalizei, estudei. Todos os tipos do saxo? Rapaz, quem toca qualquer um dos outros, né? Da família. Né, que tem o sax soprano, sax alto, sax tenor e o sax barítono. É os mais populares. Porque a digitação é a mesma, então quem toca um pode tocar qualquer outro. Agora tem que ter dinheiro para ter os quatro, né? Porque não é barato, não. É um instrumentozinho caro, né? Não é tão popular, né, quanto um violão, mas foi minha paixão. Uhum. Aí, Legal. em 2014, eu entrei no curso técnico para sax. Essas partes tu corta, viu? Em 2014, né, entrei no curso técnico para saxofone e também, ao mesmo tempo, para licenciatura em música. Sim. Qual a diferença? Tem curso técnico de... Tem curso na escola de música da UFRN, tem curso técnico para vários instrumentos. Saxofone, trompete, trombone, trompa, tuba, violão, guitarra, baixo, bateria, tem tudo Mas qual lá. a diferença assim de um... Ele tem, o curso ele tem um programa, né? E o curso técnico ele é voltado mais para performance, mais para lhe formar um instrumentista a nível técnico. Aí ali, geralmente a galera que entra no curso técnico quando entra na idade certa, é a que está iniciando ali o ensino médio, né? Que é para fazer um curso técnico paralelo ao ensino médio. A mesma ideia do IF, né? O IFRN, ele tem um ensino médio e ao mesmo tempo o aluno lá está fazendo um curso técnico lá, né? A ideia é essa. Aí quando ele termina o curso técnico, automaticamente ele também está terminando o ensino médio. Aí a tendência é ele ir para uma graduação. E aí ele vai para um bacharelado. Se ele quer ser um instrumentista,
um performance, né, ele vai para o bacharelado. Se ele quer entrar na área de ensino, quer ser um professor de música, ele vai para a licenciatura, que foi o meu caso. Eu me identifiquei nessa área de ensino, principalmente na igreja, e aí eu decidi ir para a licenciatura. É como ele tava falando aqui no início sobre a questão da técnica de edificações. Tem o técnico de edificações, tem o engenheiro civil. Por exemplo, o técnico em música, o cara vai saber executar, por exemplo, vai poder tocar em banda e tudo, mas ele não vai ter como é que dizer, a autorização, vamos dizer, vamos usar esse termo assim, de ser um professor de música. Ele pode até ensinar Exatamente. informalmente, né? Informalmente ele pode dar aula ali, como o pessoal faz, né? Um cara que toca guitarra, Natan, por exemplo, Natan é guitarrista, ele vai começar a ensinar guitarra e violão pros amigos dele, abre uma turminha ali e tal. Aí não pode ser professor, não pode fazer um concurso da prefeitura para ser professor de música. Para ser professor de música tem que ter a licenciatura. Vai lá, faz a licenciatura, porque ele vai dominar o instrumento e vai também dominar a parte teórica para ser um professor. Exatamente. É basicamente isso, como o engenheiro civil, aí vai lá, vai assinar o projeto de uma obra e tudo, não sei o quê, e o técnico de edificações vai poder fazer. Vai ter seu escopo ali de autoridade, vamos dizer assim. Não, então, assim, pegando como exemplo que você tá falando aí, tem coisas que o engenheiro sabe fazer, vamos dizer assim, entre aspas, sabe fazer, e o técnico não sabe ou não pode fazer. Ele pode até ter a prática, mas legalmente ele não pode fazer. É, Mesma coisa o técnico em música e o bacharelado e licenciatura em música. No instrumento, talvez você pegue um cara que nem é técnico, ou um técnico que pode conhecer, ele se aprofundando naquele instrumento, ele pode conhecer o instrumento, a técnica, a execução, mais do que um cara que é bacharelado. Mas para ser professor. É a mesma coisa do. Tem Mas muito técnico de edificação que sabe mais do que engenheiro, com todo respeito. O bacharel, A verdade é ele ainda maligna. consegue ser professor de uma universidade, sim, né? sim, é verdade. Lá na escola de música tem a maioria dos professores lá de instrumento, eles vêm de um bacharelado. Fez um bacharelado, partiu para um mestrado, doutorado, tá lá na escola de música dando aula de algum instrumento. Hoje você dá aula, assim, você vive disso ou não? Hoje eu vivo, graças a Deus, eu tô vivendo de música. Glória a Deus. Trabalho lá na ONG, Oficina de Sonhos, e também existe alguma função lá na primeira igreja batista, como ministro auxiliar de música lá, e também desenvolvo um trabalho com coral na igreja Batista Jordão. Sim. E daí, pastor Lucas lá? Lucas Pastor Lucas. É onde? Faz- Baita de um Zona músico Norte também. É músico também ele, né? Rapaz, tem que trazer o pastor Lucas aqui para gravar com a gente. É Vamos uma falar boa, com ele. viu? É gente boa demais, pastor Lucas. Ele Foi só no seminário. tem muita experiência nessa área de música na igreja. Sim. E ele, por ser um pastor e músico, ele lá na igreja dele, ele investe muito nessa área. Legal. Ele tem músicos excelentes lá na igreja dele. Sim. Não sei se vocês conhecem o baixista Kleber Lima. Rapaz, acho que eu conheço. É um branquinho, né? Ele é famoso aí nas eu redes acho que eu sei quem sociais. é, Kleber Vende Lima. cursos. Sim. Acho que eu sei quem é. O cara do groove. Ele é de lá, é? Lá na igreja É Batista tu que Jordão. gosta de... Eu tocava baixo, mas eu parei. Aqui você tá falando com um instrumentista de alto escalão Quando eu aí. entrei, eu vi um teclado ali. Ali é meu menino, tava vendo se ele aprendia, o mais velho, mas tá difícil. Meu irmão, mas voltando lá pra ONG, a gente falou sobre os instrumentos e tal, e qual a faixa etária dos alunos hoje? Hoje a gente tem uma faixa etária de 9 a 13 anos de idade. Sim, tá basicamente adolescentes mesmo ali, né? Porque a gente tem tido uma certa dificuldade, porque o adolescente, quando ele chega na fase do 8º, 9º ano, ele já começa a focar em fazer o IFRN, né? Sim. Aí quando geralmente a galera é aprovada, aí a gente tem essa evasão, né? Entendi. Aí a gente tem tentado limitar a adolescência até uns 13 anos, porque geralmente a criança, quando entra na ONG, ela tem um período de 4 anos, é como se fosse um curso. Só que quando ele termina esse curso, esse período,
Não é que a gente vai abandonar eles, expulsá-los. Se ele quiser continuar com a gente lá, praticando na orquestra, ensaiando, tocando com a gente, é muito bem-vindo. E é o que tem acontecido, porque alguns que vão para a área da música, fazer um curso técnico, uma licenciatura, eles ainda continuam lá na ONG. Hoje a gente tem adolescentes que já terminaram esse período, estão cursando o técnico, mas continuam lá com a gente, apoiando na orquestra. Sim. Naquela apresentação na Sinfonia da Redenção, a gente teve ex-alunos de lá, da ONG, que estavam lá com a gente, tocando. Sim. E quais os critérios para participar? Pré-requisito. A gente tem buscado crianças apenas de escola pública. Então, hoje o único requisito é ser de escola pública, ser também de estar nesse estado de vulnerabilidade social, crianças de baixa renda e ter dedicação. Meu Deus do céu. Vai dar certo. E ter dedicação, né? Sim. Porque para mim hoje é o principal. Eu penso muito nisso, que para aprender música, algum instrumento, só basta ter dedicação. E também não pode só depender da criança, os pais também têm que estar engajados nisso. Sim, tem que ter o apoio da família e a parceria com a família. A gente precisa dos pais, porque não é só o pai levar e deixar a criança lá, né? O pai tem que estar em cima, tem que estar acompanhando, tem que estar incentivando. Se ele vai seguir carreira musical ou não, mas independente disso, a gente está pegando aquela criança e transformando ela, dando um propósito de vida para ela, né? Independente dela ir para música ou não, ela vai ter um propósito de vida ali. Ela vai trilhar um futuro ali para a vida dela, né? E isso é muito importante que os pais estejam junto nisso. Sim. E, Robson, a gente já falou aqui sobre o exemplo, né, da Samira, mas além dela, você lembra assim de algumas histórias de alunos, né, de ex-alunos que passaram por lá e que realmente assim você consegue ver que Deus usou a ONG, Deus usou a orquestra para impactar essas vidas e que claramente você pode olhar, rapaz, a oficina de sonhos foi um instrumento que Deus usou para abençoar fulano, ciclano e beltrano e que se não fosse a orquestra, assim, só Deus sabe talvez o caminho que tivesse seguido, como você falou, já que foca em crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e que teriam no curso normal, né, que estava seguindo ali, dificilmente teria contato com a música, dificilmente teria contato com a arte, dificilmente teria contato com a profissão ou com qualquer outra coisa que isso aqui vai caminhar. Como você falou, isso às vezes é só um degrau. Alguns vão seguir a vida na música, outros não vão seguir outra área. Mas você lembraria assim de algumas histórias que você pudesse compartilhar com a gente de como Deus usou a ONG para abençoar essas vidas? Hoje eu acho que o maior exemplo é a Samira, mas a gente tem vários outros testemunhos de crianças que também vêm de famílias já bem desestruturadas, pais separados. Isso já é um grande problema, né? A criança ou aquele menino ali crescer sem ter a figura de um pai no lar. E a gente tem muitas crianças assim que chega pra gente nesse estado de família bem de famílias bem desestruturadas e tem várias crianças que passaram pela ONG e hoje estão congregando com a gente na igreja, são bênçãos, são servos ativos lá, a gente que hoje está em ministério de missões, comissão de missões, trabalhando com evangelismo, trabalhando na equipe de louvor. Então eu acredito que a igreja tá colhendo fruto, porque a igreja hoje é a principal mantenedora do projeto e eu acho que ela tá fazendo o trabalho dela, né?
que não é ficar só ali entre as quatro paredes. Se a igreja não faz nada pela comunidade, ela não está fazendo a missão dela. Eu acredito nisso. É uma visão minha, né? Que a igreja tem que fazer alguma coisa pela comunidade. Então, ela tem usado a ONG para ser essa ferramenta, essa ponte de acesso entre a igreja e a comunidade. E eu acho que a gente tem cumprido essa missão. Porque a gente tem acompanhado vidas sendo transformadas. Não só pela música, mas também pelo evangelho. Não é que a gente lá na ONG a gente faça doutrinação. Sim. A gente não faz doutrinação, mas a criança ela tá lá vendo os professores, está vendo a forma como as nossas irmãs que trabalham lá na cantina servem a elas com amor e dedicação. Então tudo isso é a criança, os pais estão vendo essa dedicação, esse amor que a gente tem pelas crianças. E isso já é um testemunho e já é um motivo para que elas vejam que aquela igreja tem um diferencial, né? Quais são as atividades que são desenvolvidas assim, além da aula de música, tem alguma outra? Tem o momento de capelania lá com o irmão Daniel. A gente também teve acompanhamentos com nutricionista, com assistente social. A gente já, de vez em quando, a gente faz alguns eventos que envolvam a família da igreja com a família da ONG. Não é todo mês. Não é todo mês, mas tem periodicamente a gente também consegue algumas cestas básicas para as famílias das crianças. O ano passado a gente fez um evento Sonhando Juntos, que aí foi um evento que juntou a família da igreja, as famílias da igreja com as famílias da ONG. A gente levou a SAMU lá para fazer uma palestra lá com as crianças, para as crianças conhecer lá a ambulância. Rapaz, ficaram maravilhados. Ao mesmo tempo também teve uma palestra com os pais sobre empreendedorismo. Muitos dos pais são empreendedores. Algumas mães têm salão de beleza. Alguns pais vendem alguns produtos por fora. Alguns são moto Uber. Enfim. Então a gente tem buscado atender também não só as crianças, mas também as famílias, né? Com esse tipo de trabalho. Sim. Como você já falou, Robson, o maior patrocinador da ONG é a PIB Natal. A ONG funciona na PIB, né? Na sede da PIB ali, que é na Avenida 2, né? Isso. Na Avenida 2 ali em Natal. Mas, lógico que você falou, os irmãos estão lá doando mesmo, tanto o lanche quanto diversas coisas. Mas, no seu ponto de vista hoje, quais são os principais desafios para manter a ONG funcionando hoje? Rapaz, a gente precisa muito de professores, né? Hoje a gente está com um quadro bem reduzido. Eu estou dando aula de 3 instrumentos. E a gente tem mais um professor de violino. O maestro também, às vezes, assume a turma lá de violinos também, de cordas. Temos um professor da UFRN, que ele vai lá uma vez por semana, dá um apoio. Ele faz uma aula individual, trabalhando mais a parte técnica dos alunos. Ele é um professor efetivo da UFRN, que ele vai lá voluntariamente lá na UFRN dar esse apoio. E temos uma professora de flauta transversal. E aí a gente precisa de professor para contrabaixo, agora um professor para violoncelo. Seria bom se tivesse um professor específico para cada instrumento. Sim. Seria o ideal, né? Um professor para cada instrumento. Seria o ideal. E para manter um quadro de professores assim, por mais que seja só instrutores que não tenham formação, é muito caro. A gente tá tentando agora elaborar projetos, né, para submeter nesses editais de incentivo à cultura. Sim. E para manter um quadro só de professores com coordenador pedagógico, também uma pessoa para cuidar das mídias sociais, né? Seria uma pessoa de comunicação, também uma pessoa na área de marketing. Tem
as irmãs que trabalham também lá preparando o lanche. Para manter um quadro de pessoas assim, a cara tem que ser mais de 200 mil. Isso anualmente, né? Uhum. E é desafiador. É. Porque hoje o que a gente consegue dar para os chegar junto com os professores é uma mera ajuda de custo, né? Uhum. Porque tem sido bem difícil. A gente só depende das doações de pessoas físicas, né? A gente não tem patrocínio de empresas privadas, de órgãos públicos. E agora que a gente está começando, a gente está com a papelada, a parte burocrática bem encaminhada, né? E aí agora que a gente está começando a elaborar projetos para participar nesses editais. Sim, sim. Mas o maior desafio hoje é manter esse quadro de colaboradores. Mas vocês divulgam isso aí? Então, hoje é outra deficiência, que a gente não tem uma pessoa para cuidar das nossas redes sociais, né? Uhum. Porque não tem que saber criar conteúdo, tem que saber os caminhos ali, os algoritmos, né? E a gente depende muito de voluntários. E nem sempre os voluntários têm uma disponibilidade que um profissional estaria ali para fazer, né? Com certeza. E aí nossas redes sociais a gente tem divulgado lá o nosso trabalho, mas não numa frequência que seria o ideal, né? Entendi. E os critérios, assim, que vocês estabelecem para ser instrutor? Mas para ser instrutor basta ter experiência de ensino na área daquele instrumento, né? Hoje, os instrutores que a gente tem são ex-alunos. São ex-alunos. Tirando eu, né? Que eu cheguei lá como professor. Eu não fui aluno do projeto, né? Cheguei em 2016 por convite do Maestro, então também coordenador. E tô lá até hoje. Mas, tirando eu, os outros professores que estão lá são instrutores que eram ex-alunos, que hoje estão em formação. Entendi. Tanto a professora de flauta quanto o outro professor de violino estão em formação. A professora de flauta está cursando o curso técnico de flauta e o professor de violino está cursando a licenciatura. Samira formou-se agora em licenciatura também. Mas para ser instrutor, basta ter experiência, saber dominar bem o instrumento para poder passar pro aluno, né? Eu não toco trompete. Eu tô lá dando aula de trompete, mas eu não sou trompetista, mas eu me espelho muito nos mestres de banda. Muito ali na região Seridó do nosso estado tem essa cultura de bandas filarmônicas. E lá, o único cara, ele deu aula de tudo. Eu venho num projeto assim. Lá no interior, quando eu comecei, o maestro lá, ele que ensinava todos os instrumentos. Mas ele não tocava todos os instrumentos. Mas o fato de você conhecer ali a digitação do instrumento, saber como sopra, saber a posição, você consegue orientar. Tendo um método certo, o material daquele instrumento, você consegue orientar e fazer com que a criança toque, né? E é o que eu tenho feito lá. E como assim a proposta é iniciar, né? Exatamente. Ninguém vai sair de lá especialista. Exatamente. É, ao invés de despertar, e ali você vai ter uma base, e se a pessoa se identificar dali, vai continuar. E durante também o percurso, a gente consegue também levar as crianças para oficinas, às vezes algum professor convidado de fora está lá na UFRN para dar algum masterclass, aí esse professor que é nosso parceiro, ele consegue levar lá para a oficina para dar um masterclass, um workshop. E isso também já é uma troca de experiência, as crianças vão aprendendo ainda mais com isso. Grande, né? Vamos dizer assim. Recentemente a gente levou a turma de cordas para um evento lá na ONG Atitude e Cooperação,
Foi um evento que teve várias oficinas, mais voltados para o pessoal de coros, né? Sim, sim. Aí foi outro momento ali de troca de experiência, de motivação também. Eles conhecem outras pessoas, outras crianças que também estão ali no mesmo nível que elas, no mesmo ritmo. E isso vai motivando ainda mais elas a se manterem lá. Entendi. E, meu irmão, quem tá assistindo a gente aqui, se a pessoa quiser, sei lá, tá assistindo aí, se sentiu ali tocada pelo Senhor, né? Depois a gente vai colocar aqui né, ao longo do episódio, aí vai colocar o Instagram lá da ONG. Mas se alguém quer se envolver, quer de alguma forma ajudar, talvez o cara é de algum desses instrumentos aí que você falou, tem experiência da aula, ele fala, rapaz, eu consigo doar, assim, um dia na semana eu consigo, então, não, talvez não consiga um dia, mas talvez uma vez por mês, ou não, financeiramente eu gostaria de ajudar, não sei, se a pessoa quiser se envolver de alguma forma com a Orquestra Infanto Juvenil Oficina de Sonhos, quais os meios, quais os canais que elas conseguem chegar até vocês para falar com vocês, pra fazer essa parceria? Pronto, irmão. Se algum professor aí desses instrumentos estiver nos assistindo e quiser doar um pouco do seu tempo, fale comigo, vou deixar meu contato, você passa aí, né? Uhum. Coloca aí, disponibiliza o contato. Só falar comigo e a gente se organiza. Sim. Será Eu vou muito colocar seu bem-vindo. Instagram também, que a pessoa pode mandar também um direct no Instagram do Rubson. Né? Pronto. Pode mandar que será muito bem-vindo e aproveitado. Amém. Porque é o que a gente tem mais necessitado nesse momento. Eles são de profissionais para fazer com que a gente expanda esse trabalho, mais pessoas consigam visualizar o que a gente tem feito. Porque desde 2012 a gente já tem produzido muita coisa bacana, só que a gente não tem conseguido espalhar essa notícia, esse trabalho, né? Entendi. Por falta mais de colaboradores que abracem a causa mesmo, né? Uhum. O material humano, né? É. O material humano tá cada vez mais difícil. Para quem quiser contribuir financeiramente, eu posso também deixar aqui a chave Pix da ONG. Pode, manda que a gente coloca também na edição e eu coloco na descrição também do vídeo lá. Desde já também já sigam as nossas redes sociais, @ong.oficina de sonhos. E segue lá, curtam lá as nossas postagens, vocês vão ver lá um pouco do que a gente tem feito nessa cidade de Natal. Show de bola. Meu irmão, e agora algo mais assim, pessoal seu. Você falou que, como a gente trouxe aqui ano passado foi ano retrasado, nós trouxemos aqui o Walter Cleison, um pianista, tecladista, um músico muito bom. E eles, quando ele, na juventude dele, ele sonhava em viver de música. Quando era muito novo lá, quando ele começou a aprender instrumento e tal. Acho que é uma situação parecida com a sua, ele dizia que queria viver de música. Aí, não sei se era o pai dele, eu não lembro, não recordo totalmente o testemunho dele aqui. Mas que alguém na família dizia, rapaz, viver de música não dá, principalmente aqui em Natal e tal. Aí, não, mas eu creio que Deus vai me permitir viver de música. Hoje ele vive de música. Ele é policial militar, mas é policial militar músico, né? A banda de música da polícia. E tem também, ele dá aula, ensina e tal. E ele se realiza com isso. E você disse também que conseguiu realizar isso. Mas como é para você, como cristão, viver esse propósito, tanto de viver da música, quanto de ser um instrumento que Deus usa para ensinar, formar, inspirar jovens, né, crianças e adolescentes para a música, algo que é tão poderoso, né? Que a gente sabe que o inimigo usa muito a música negativamente falando, mas a gente sabe o poder que ela tem. E você, como servo de Deus, como você se vê tendo essa oportunidade de ser um instrumento de Deus para trabalhar nessa área, para estar envolvido diretamente com essa área? Cara, eu realmente não é fácil, né? É muito difícil viver de música. Acho que não só aqui em Natal, mas no Brasil em si. E ainda mais a gente que é cristão. Eu sou cristão desde 2012, que eu me converti ao evangelho. Antes eu era católico. E desde então que eu tenho
tentado seguir firme nessa área de música. Hoje eu tenho estudado para... Meu Deus. Hoje eu tenho estudado para concurso, para ser professor em escola pública, mas, cara, o que faz brilhar meus olhos, o meu propósito seria trabalhar na igreja, formando pessoas, formando músicos cristãos. Esse é o que faz, isso é o que faz brilhar meus olhos. E eu tenho buscado me profissionalizar também nessa área, porque existe cursos também para a área de ministros de música, né? E o que me faz continuar, bicho, é a minha fé. A minha fé em Cristo, a fé no tempo dele. Eu tenho visto muitos amigos meus que foram espelhos para mim, foram referências para mim, e hoje, infelizmente, não seguem mais o mesmo caminho. Eram exemplos para mim dentro da igreja, mas hoje, infelizmente, não seguem mais o mesmo caminho. Mas eu sigo aqui, firme e forte, crendo que o tempo de Deus vai chegar. Pode ser agora, pode ser mais tarde, mas é isso que faz brilhar meus olhos. Trabalhar com música na igreja. Entendi. Pois, irmão, então já estamos aqui caminhando, né? Já indo em direção ao nosso final. Nosso não é o final ainda. Mas, como a gente já falou aqui, os canais, você que está assistindo aí, quiser conhecer, tanto para conhecer mais, conhecer o que nós falamos aqui sobre a Sinfonia da Redenção, tem lá no Instagram também da ONG. Conheça, vai estar aqui, vai aparecer aqui no... Deixa eu botar aqui, ó. Vai aparecer aqui embaixo, aqui em algum lugar aqui vai aparecer. E você vai poder conhecer mais. E também entre em contato, como eu falei, se Deus tocou no seu coração, se o Senhor falou contigo aí, não resista. Não resista, deixa Deus te usar. Deus quer usar a sua vida para abençoar. Né? O episódio anterior, quiser inclusive conhecer, volta um pouquinho, vai lá no canal, assiste o episódio anterior, o episódio 57. Nós falamos sobre o Clubinho Bíblico. Trabalho também voltado para crianças, para ensinar a palavra. Aqui também é trabalhando com crianças, mas lógico que aqui o instrumento é a música, usando por meio da música. Mas, meu irmão, se envolva, se engaje nisso. A gente tem se envolvido com tantas coisas, às vezes, que não vai semear para a eternidade. Isso aqui vai estar semeando em vidas, tanto socialmente quanto espiritualmente. Então, se envolva, vale muito a pena conhecer e se envolver. E, meu irmão, eu gostaria de agradecer desde já a você por ter disponibilizado seu tempo, ter vindo de longe. Para você que está assistindo aí que é de outro lugar, ele veio lá da Zona Norte de Natal. É longe, rapaz, é longe pra caramba. Eu nem sabia que eu morava tão longe. Então, assim, agradecer muito por você ter vindo, você ter se disposto. E prontamente, né? Eu falei com ele segunda-feira. Mas eu vou ver se marcar pra quando pudesse. Ele falou, ó, quarta-feira eu posso. Então tá marcado. Essa quarta-feira de ninguém tá marcado. É como eu falei, cara, a ONG precisa aparecer. Então, toda oportunidade que tem, a gente não tá desperdiçando, não. Exatamente. E uma oportunidade como essa de mostrar um pouco do trabalho lá, a gente tem que abraçar mesmo e dar prioridade. Não, com certeza. E cara, o meu sonho ali, enquanto coordenador, é a gente ter uma cartela de alunos ali de mais de 100 alunos. Amém. Hoje, infelizmente, a gente tá com um grupo de 25 alunos. Mas quando eu entrei em 2016, a ONG tinha um projeto, além de música, tinha um projeto de taekwondo e de karatê. Sim. E eu lembro que os adolescentes que ali participavam, quando iam para competições, era pódio. Todas as competições que eles iam era pódio, primeiro, segundo, terceiro colocado. E entristece a gente hoje ver que a gente não tem condições de manter tudo isso de novo, né? Então a gente tem buscado aí caminhos para poder atingir mais crianças, né? Receber mais crianças e o impacto ser maior ainda, né? De transformação. O símbolo da gente é uma árvore com muitas mãos e simboliza que é um projeto feito por muitas mãos, né? E sustentado por muitas mãos. E a gente espera isso.
Você que está nos assistindo, por favor, deixa Deus te usar, né? E isso a gente já pede a você que tá aí assistindo. Vamos supor que você falou pra gente aqui, Ilson, Rubson, Matos, rapaz, eu não vejo assim, eu não sei música. É como uma boa parte dos irmãos, às vezes, até pra bater palma, bate palma fora do tempo ali. Eu Matos. bater palma, eu sou no ritmo. Mas você pode contribuir divulgando. Tá divulgando esse episódio. Divulga aí no grupo sei lá, da sua igreja, no grupo da família. Divulga, manda, coloca no seu status aí do WhatsApp. Quando a gente colocar lá no Instagram, vai lá e publica também nos seus stories, para que alcance mais pessoas. Talvez você não tenha como se envolver diretamente com o projeto, mas a sua divulgação vai chegar até alguém que o Exatamente. Senhor vai tocar no coração. Como foi feito a muitas mãos que estão lá. É porque um projeto como esse, tem os que estão de frente ali, os professores, os coordenadores, os irmãos. Mas como você falou, hoje é mantido pelos irmãos da igreja. Tem muitos irmãos da igreja lá que estão doando, que ele não teria condições de contribuir dando aula, fazendo qualquer outra coisa, mas está lá contribuindo financeiramente, e você pode contribuir financeiramente ou pode contribuir com a divulgação. Vamos ser aqui divulgadores de um ótimo projeto, que a gente sempre tem aberto aqui as portas com a palavra, de trazer projetos assim, porque a gente sabe a relevância que tem. Imagine aí, são 36 anos influenciando jovens, crianças e adolescentes. Quantos desses aí não foram tocados pelo Senhor? A ONG foi um instrumento para dar um novo rumo a essas vidas aí. Exatamente. Como a igreja ela é usada, a igreja, lógico que a primeira missão da igreja é levar o evangelho e tirar o perdido do caminho para o inferno. Mas, paralelamente a isso, a igreja, historicamente, ela sempre caminhou na questão social. Desde lá do Império Romano, lá que a igreja era diferente para apoiar os pobres, os necessitados, as viúvas. Então a igreja, não existe igreja sem o social, né? Muita gente quer dissociar, mas não existe. A igreja e o social caminham juntos. Então, você aí, divulga esse episódio. Realmente, a gente pede de coração aqui que se envolva com a ONG e compartilhe também para abençoar. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe ricamente sua vida. Deus abençoe lá o Daniel. O Daniel já esteve aqui. Também procure aí os episódios anteriores, vocês vão achar aí o episódio com o Daniel falando sobre liderança de jovens. Deixa eu só perguntar, tem eventos que vocês programados, não? Tem além da Sinfonia da Redenção que fizemos, né, em abril, todo ano a gente faz uma amostra musical no final de cada semestre. Recentemente a gente fez uma amostra musical no final de junho, com o tema A Música e o Povo Nordestino. E a gente fez um repertório todo voltado para músicas nordestinas, contando um pouco da história de cada música. Foi muito lindo. E no final do ano, acho que vai ser na última sexta-feira. Já deixa o convite. Já fica o convite. Para você conhecer o nosso projeto de perto. Última sexta-feira de novembro. Não lembro agora a data, mas na última sexta-feira de novembro, às 19 horas, será a nossa 26ª mostra musical. Última sexta de novembro, dia 28 de novembro. 28 de novembro, às 19 horas. Lá na PIB Natal. Lá na PIB Natal. Bom, já fica aberto o convite. Vamos ver se a gente lembra de ir. Serão muito bem-vindos. E, mais uma vez, meu irmão, eu que agradeço o convite de vocês por dar essa oportunidade de mostrar o trabalho. E parabéns pelo projeto do podcast. Eu acompanhei alguns, não conhecia, depois que você fez o convite eu fui lá vendo, você mandou alguns, eu fui ver e tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo de teologia, de música. Você que está assistindo aí pode pode apreciar aí os vídeos anteriores, que tem muito episódio bacana. Isso não é por nada, não. Não, mas às vezes a gente conversa aqui mesmo, eu converso com minha esposa e falo, rapaz, essa porta que Deus abriu aqui, a gente já trouxe tanta gente boa. É porque a gente ainda não cresceu tanto, justamente também, como a gente é voluntariado, somos só nós aqui. E temas muito relevantes para não só a comunidade cristã, né? Muito bacana, parabéns mesmo pelo trabalho. Amém. Que Deus continue abençoando, para que vocês cresçam e consigam espalhar esse trabalho ainda para muito mais Glória pessoas. Amém. Amém, glória a Deus. E a nossa, só para deixar reforçar aqui,
nós temos o desejo de chegar a 1.000 inscritos no canal do YouTube até final do ano. Tá bem longe, confesso que tá bem longe, mas eu não acho impossível. Não, Tá, é totalmente possível. Estamos com 400 e alguma coisa, não lembro agora exatamente. Mas, meu irmão, eu digo, se você nos ajudar divulgando aí e realmente, como o Rubens falou, vendo o conteúdo bom que a gente tem buscado produzir aqui, se você multiplicar, se desses 400 e pouco a gente conseguir multiplicar isso aqui, até o final do ano a gente chega aos 1.000. E não é uma meta nossa que para engrandecimento nosso, não. A gente quer alcançar mais pessoas. A gente sabe que Exatamente. para a plataforma, quanto mais quanto pessoas mais... você alcança, mais cresce. Quando chega um certo número ali, o negócio torna orgânico. O nosso não é ainda. Tem que ser aquele trabalhinho de formiguinha. Então ajuda a gente aí, que com certeza você não vai estar dando um tiro no pé. Você vai estar abençoando um projeto que tem abençoado e tem trazido bons projetos aqui. Assim Então, como meu irmão, o projeto do irmão também. dê um abraço lá nos irmãos, no Daniel, no outro irmão que eu esqueci o nome agora, que é o coordenador também. o outro lá. Doutor Nelson, ele é o presidente da ONG Isso, presidente da ONG. e Daniel, ele é o coordenador administrativo da ONG. Pronto. Então, leve os nossos abraços lá para os irmãos. Digam eles que eles têm parceiros aqui. Quando estiver perto dessa de novembro, ou qualquer outro momento, se vocês quiserem divulgar uma coisa, as nossas redes sociais também estão abertas. Manda pra gente, lembra lá. Irmão, ajuda a divulgar isso aí, a gente divulga. Se quiser Maravilha. outro momento gravar novamente sobre As portas estão abertas. uma outra coisa específica, um outro momento específico também, a gente grava Podia novamente. trazer os jovens também, né? Algum dia, quem Quem sabe? sabe um dia, né? Ou quem sabe a gente consegue ir lá. Entrevistar, gravar aí um vai ser podcast, bacana. Vocês entrevistar a galera. Isso, quem sabe. Saber Tem o- que começar a fazer isso, eu tava até pensando nisso. A gente tem, Sai da caixinha. tem divulgado uns projetos legais aqui, mas tem ficado sempre assim, um representante vem e fala. Quem sabe para o futuro ele começar a ir nos projetos. Ouvir das próprias crianças, né? O que a ONG tem Exato. feito na vida delas, Quem dos sabe pais. 26 Seria de novembro, bacana. 28, é? 90. 28, ó. novembro, o É uma boa podcast vai ser oportunidade, lá. né? É. Quem sabe. E, rapaz, deixa eu aproveitar um momento também só pra agradecer aqui, aproveitar que ele é lá da sua igreja, o irmão Eric. Cara, ele foi uma peça fundamental pra aquela Sinfonia da Redenção. Aquele espetáculo não teria saído sem Eric. Porque ele que escreveu o projeto lá pra ganhar pauta, né, do teatro. E ele fez muita coisa nos bastidores. Cara, Ele é a ferramenta de Deus. Rapaz, que- pra gente aqui foi uma benção pra esse Ele podcast aqui. foi realmente. A gente melhorou nossa qualidade aqui em vários sentidos por intermédio Ele do conhece tudo e todo mundo. É. E ele sabe as portas todinho. É. É uma ferramenta de Eric, Deus. meu irmão, que Deus abençoe sua vida, viu? Nós também aqui, Eric. Nós meu irmão, também. uma salva de palmas. Uma benção aí. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Então, meu querido, grande abraço para todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo episódio, daqui a 15 dias, episódio 59. Aguarde que vem coisa boa por aí. Talvez não vá ter 59 logo, porque vai ser com a palavra mulher 03. Mas tô combinando com elas. Aguarde aí. O próximo vai ser benção também. Fiquem na paz de Jesus. Valeu. Amém. Valeu, gente. Show.